A semana começou quente no conflito entre Rússia e Ucrânia. Na terça-feira, um enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, foi até Jeddah, na Arábia Saudita, para conversar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele saiu de lá com um acordo pré-programado com os ucranianos. E na quinta-feira, o mesmo Steve Witkoff foi para Moscou, na Rússia, conversar com as autoridades do Kremlin. De lá, ele voltou com uma série de exigências impostas por Vladimir Putin para chegar a um acordo para trégua de uma guerra que já dura 3 anos e que deixou milhares de mortos. Segundo Vladimir Putin, apenas com essas exigências a guerra pode ter uma paz duradoura e acabar de vez. A gente separou as 5 exigências feitas por Vladimir Putin em relação a esse conflito para a Casa Branca. Primeiro, ele quer a Ucrânia fora da OTAN, um ponto muito antigo destacado pelos russos desde 2022. Depois, ele quer o controle russo em 4 regiões que a Rússia domina atualmente da Ucrânia. Aqui a gente está falando dos territórios de Luhansk, o território de Donetsk, também o território de Zaporizhia. O controle do tamanho do exército da Ucrânia. Vladimir Putin quer uma promessa que não haverá uma expansão das forças armadas ucranianas nos próximos anos. Ele também pede uma redução das sanções ocidentais. Sanções essas que começaram imediatamente em 2022, após o início da guerra, que a União Europeia reiterou nesta sexta-feira que estão sim funcionando contra a Rússia, mas que até o momento não tem impedido o aumento econômico, o avanço econômico do país nos últimos anos. E também a realização de eleições na Ucrânia. Eleições que já deveriam ter sido realizadas para presidente, mas como o país atravessa um momento de lei marcial, elas estão suspensas. A partir do momento em que a guerra acabar e a lei marcial puder ser retirada, aí sim a Ucrânia tem condições de realizar eleições no país. E para a gente entender melhor esse cenário, as exigências de Vladimir Putin, as discussões que a gente tem visto ao redor do mundo nas últimas semanas, nos últimos dias, a gente conversa ao vivo com o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Olá, agradeço o convite. Realmente foi uma semana com muitas questões decisivas, ou pelo menos com encaminhamentos importantes. Professor, a gente tem várias movimentações por aqui. Donald Trump falando que um acordo está mais próximo do que nunca. Há a possibilidade de uma conversa por telefone entre Donald Trump e Vladimir Putin, que representa oficialmente uma reaproximação entre a Casa Branca e o Kremlin depois de anos de separação. Você acredita que, de fato, esse acordo está mais próximo do que nunca ou, por enquanto, é blefe, por enquanto, é especulação? Eu acho que um armistício, que é um cessar-fogo, sim, ele está muito próximo. Há uma exaustão neste conflito, não só do lado ucraniano, mas também do lado russo, e também uma grande pressão pelos Estados Unidos para que esse cessar-fogo aconteça. E aqui lembrando que o cessar-fogo não é o acordo em si, é simplesmente uma suspensão das hostilidades, uma suspensão dos atos militares, até que se tenha um acordo definitivo. Mas o que eu vejo como dificuldade é a construção desse acordo definitivo, principalmente pela exigência russa da anexação do controle de grande parte do território ucraniano. As outras exigências também são complexas, mas essa, em muitos aspectos, ela pode ser considerada proibitiva de um acordo. Então, a Ucrânia, para aceitar a composição definitiva, teria que perder mais ou menos 22% do seu território, o que é muito complexo e, repito, para muitos, inaceitável. É justamente esse ponto que eu queria trazer aqui agora, professor. As exigências feitas pela Rússia nesses últimos dias, elas são realistas? São exigências que podem ser cumpridas? Você falou que a questão do território é mais complicada. De fato, a Ucrânia perderia uma grande porção do seu território, inclusive Zaporizhia. A gente sabe que é onde está instalada a maior usina nuclear da Europa, a mais importante usina nuclear da Europa, uma fonte importante de dinheiro para os ucranianos. Mas essas exigências, elas poderiam ser realizadas e levar ao cessar-fogo, na sua opinião? O cessar-fogo, um momento ali de negociação, de diálogo,
realmente pode ser construído. O que eu também achei interessante, para não falar estranho, é que a Rússia ela já apresenta as condições definitivas de acordo e não de cessar-fogo. Cessar-fogo, em regra geral, quando há uma composição para se chegar nesse armistício, nessa suspensão, ela é somente uma questão de exigência pelas partes que as hostilidades elas sejam suspensas. Nesse caso, a Rússia ela já colocou na mesa as suas exigências praticamente todas para um acordo, que depois vem outras, como, por exemplo, reconstrução de territórios, eventual indenização financeira pelas partes. Tem outras questões aí pendentes que não foram apresentadas neste momento, mas as principais foram. Essa questão envolvendo o não ingresso da Ucrânia na OTAN é uma questão determinante desde o início. Inclusive, nas primeiras semanas do conflito, da guerra entre os dois países, esta chegou a ser uma questão que poderia ter colocado fim à guerra, juntamente com o não ingresso da Ucrânia na União Europeia e em organizações internacionais que pudessem significar a diminuição do poder geopolítico da Rússia sobre a Ucrânia e, principalmente, que caso a Ucrânia fosse atacada, outros países viriam em seu socorro, que é o clássico acordo que a OTAN tem entre os seus mais de 30 membros. Então, nesta questão específica, neste momento que estamos agora, a questão de anexação de território acabou sendo construída pela Rússia a partir do momento que houve um avanço sobre o território e também a partir do momento que a Rússia se viu, né, no interesse de fazer reivindicações maiores. Mas, no início, a questão do não ingresso da OTAN talvez tivesse o potencial de acabar com o conflito. Professor, a gente lembra daquela infame reunião que aconteceu lá no Salão Oval entre Zelensky, Donald Trump e J.D. Vance, em que em um determinado momento Zelensky é avisado que ele não tem as cartas nesse momento para negociar. Ele está numa posição de desvantagem. A gente vê as exigências russas nesse momento. Exigências que colocariam ali uma penalidade muito dura para a Ucrânia, seja em perda de território, seja em controle do exército, seja em evitar a entrada na OTAN. Isso é um fato, assim, é uma certeza absoluta de que a Ucrânia está encurralada nesse momento e ela não tem outra saída além de aceitar um acordo que fatalmente acabe sendo prejudicial para o país? Infelizmente, a Ucrânia ela tem, realmente usando, né, tomando emprestada a expressão, ela tem poucas cartas na manga. Quando o conflito começou, ela apresentou uma resiliência inédita. Ela resistiu muito aos ataques iniciais da Rússia e isso fez com que a sua população se sentisse encorajada a enfrentar os russos e, na sequência, vieram as sanções internacionais e também o apoio financeiro e militar, tanto da maior parte, né, da Europa, como também dos Estados Unidos e de alguns outros países, né, Canadá também, etc. Ali se construiu uma situação onde a Ucrânia teve uma condição de enfrentar o poder russo. Tanto é verdade que ela organizou ataques diretos, inclusive ao território russo, e também ela conseguiu conter a maior parte do avanço. Tem o fato de estar com cerca de 20% do seu território ocupado, mas ela conseguiu conter para que o país todo não fosse dominado. Mas, com a saída dos Estados Unidos ou a retirada do apoio, caso isso efetivamente aconteça, ela só tem uma alternativa e ela provavelmente não é uma alternativa suficiente, é contar somente com a Europa. As reuniões com a União Europeia mais Grã-Bretanha, né, que lembrando que a Grã-Bretanha não faz mais parte da União Europeia, nessas reuniões houve a promessa de apoio adicional ao que a Europa já tem feito. Mas esse apoio adicional ele não é suficiente para que a Ucrânia continue nessa resistência, quiçá, aí impossível, fazer com que as tropas russas desocupem seu território. Então, essa construção, ela não é suficiente com a Europa, mas é a única alternativa que a Ucrânia tem ao não poder contar, ou caso não possa contar, com o apoio dos Estados Unidos. Então, ela só tem uma carta e, digamos assim, insuficiente, contar somente com a Europa.
Bom, guerra no leste europeu, a gente já vai voltar a falar sobre esse assunto. Vamos falar muito ao longo das próximas semanas. A gente já volta a falar com o professor Manuel Furriela.